Ok, Gênesis 37, eu gostaria de começar lendo o versículo de 1 a 4. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos, e seus filhos, porque era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, hoje à noite, irmãos, eu gostaria de mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. A história de José. Não José que casou com Maria, mas o José que era um dos homens principais do primeiro livro da Bíblia. E por que esse homem é tão interessante? Claro, a história em si é uma das histórias mais interessantes que quando você começa a entender, você quer ler até o fim. A gente não vai poder fazer isso hoje à noite, porque a história dele vai de capítulo 37 até capítulo 50, que é o último capítulo do livro. Eu acredito que vocês queiram voltar para casa hoje à noite. Então a gente não vai fazer tudo isso. Mas quando você estuda José, você presta atenção, e se você já conhece a história de Jesus, você vê que José é um tipo de Cristo. Se você entende essa expressão, um tipo de Cristo, levanta a mão, você entende essa expressão? Tá. Eu vou explicar para vocês que não entendem essa expressão. Quando a gente fala de um tipo de Cristo, é quando existe algo no Velho Testamento, que é uma história, mas comparando os detalhes da história, você vê os mesmos detalhes em Jesus Cristo. E, bom, existem dezenas de tipos de Cristo no Velho Testamento. E essas coisas são, para mim, muito interessantes. Mas eu percebi algo. Às vezes, eu não sei se é por causa do meu português, falta de entendimento que eu tenho sobre os meus ouvintes, mas aqui no Brasil, quando eu falo sobre essas coisas, eu fico animado, interessado. Olha, como que isso é tão legal? E o meu ouvinte parece que a mente está voando, está pensando sobre aviões, abelhas e, sei lá, árvores. Eu quero que a pessoa fique ligada, tentando entender essas coisas. Nós precisamos entender algumas coisas. Talvez por eu explicar isso, vocês vão ficar mais interessados na ideia de hoje à noite. Quando José estava na terra, esse rapaz de 17 anos de idade, ele nasceu uns 1.700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. 1.700 anos antes, ok? Bastante tempo separando esses dois. Então, se você notar algo paralelo, legal. Mas se você notar muita coisa semelhante, mas muito detalhe mesmo, você fica assim, mas peraí, por que tem tanta coisa assim? Para mim, eu sei, é porque a Bíblia é sobrenatural e Deus colocou coisas de Jesus em cada livro da Bíblia. Inclusive, a Bíblia está tão cheia de Cristo que até antes do nascimento de Jesus, antes de saber do nome dele, Jesus está em toda a página da Bíblia, todo versículo, você vai encontrar Jesus. Inclusive, onde quer que você corte a Bíblia, vai sangrar com o sangue de Jesus. Ele está em todo lugar da Bíblia. Isso, para mim, é sobrenatural, é um milagre ver isto. E por que isso é tão importante para mim? Provavelmente porque eu passei por um período de ter bastante dúvida. Será que Deus existe? Eu tenho prova que Deus existe? Será que a Bíblia realmente é nos dada por Deus? É a palavra de Deus? Como que eu sei disto? Jesus é Deus, mesmo meramente um homem.
A estatística, a última estatística que eu vi sobre o Brasil é que 97% dos brasileiros acreditam em Deus. Não digo que são salvos, mas acreditam que Deus existe. Tal não é o caso nos Estados Unidos e pior ainda lá na Europa. Há muitos ateus. Eu me lembro de muitas conversas quando eu estava evangelizando nos Estados Unidos e muitos ateus, muitos agnósticos falam, esse Deus, sei lá, né? Ele não existe. Ou se ele existe, é impossível conhecê-lo. E eu usando, mas a Bíblia fala isso, a pessoa, eu não acredito na Bíblia. Não é nada para mim. É mais um livro. E daí eu fico assim, mas como que eu vou saber se esse livro é de Deus ou não? É claro, hoje eu sei que é a palavra de Deus. Eu tenho toda a certeza. E quando eu leio, Jesus está respirando na minha cara, eu vejo Ele aqui e ali. É um livro sobrenatural, é um livro transformador. Eu prego para vocês esse livro, e não a minha opinião, porque eu sei que esse livro veio de Deus. Eu sei que tem homens santos que escreveram esse livro, mas foram inspirados por Deus. É um livro incrível. Mas quando você começa a ouvir tanto, a Bíblia não é verdade, a Bíblia é corrupta, a Bíblia tem erro, a Bíblia é falsa, e você fica impactado. Eu fui criado no lar cristão, e eu ia para cidades onde tinha prédios bem altos, e entre os prédios falando com as pessoas. Eu falei para vocês, uma vez eu vi um professor de uma universidade na cidade de Denver, e eu falei, posso conversar contigo sobre Jesus? Ele estava no banco. Ele virou a cabeça e olhou para mim. Jesus era homossexual. Bem assim na minha cara. Sabe quantas vezes eu ouvi uma coisa dessa no Brasil? Nenhuma vez. Não acontece. Pelo menos aqui em Rondônia. Aqui, Jesus é bom, gente. Ele é legal. Né? E a pessoa não vai na igreja, está com cervejinha em uma mão, cigarro na outra mão, e Jesus é bom. Né? Vamos falar de Ouro Preto, é verdade. Então, talvez, para o ouropretense, se você é ouropretense, levanta a mão, talvez para o ouropretense, o que me anima, o que ajuda a minha fé, não é tão necessário para vocês. Porque para vocês, Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus é o Salvador, pronto. Não é? Mas não era assim onde eu fui criado. Era muito diferente. Muito diferente. Agora, eu sei que tem problemas assim no Brasil, mas são bem menos comuns. Eu contei a história de uma vez, minha primeira vez, eu vim para o Brasil, eu fui para Belo Horizonte. Eu estava voltando, não, na verdade eu fui para Limeira, em São Paulo e tudo. Foi minha segunda vez no Brasil, eu não era nem missionário na época. Vim para visitar, conhecer. E eu estava com a minha Bíblia no avião, sabe? Ninguém tinha celular, então eu estava ali com a minha Bíblia, né? E tinha alguns homens aqui, 2 homens ficaram interessados no que eu estava fazendo, porque eu estava lendo a minha Bíblia. Não é tão comum ver alguém ler a Bíblia hoje em dia, infelizmente. E o homem, ele me falou que ele era um professor, falava chinês, inglês e português. Ele estava ensinando na faculdade, ou na universidade lá em São Paulo, estava indo para os Estados Unidos, a gente estava no mesmo avião. Ele me disse que ele era católico. Só que ele não era católico, né? Ele era ateu. Eu não sei porque ele começou, mas eu acho que muita pessoa fala, eu sou católico, só para falar que ele acaba negando a existência de Deus e usando a evolução para dizer que nossos antepassados eram macacos e tudo isso. Eu não acredito. E ele queria brigar comigo e me humilhar no avião, um avião grande. E eu falei, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu sei que a evolução necessita de uma mudança de informação para o ser vivo, evoluir ou melhorar. Para a gente vir de macaco é para ter progresso. Né? Eu falei, só que cientistas nunca descobriram uma mutação do DNA de qualquer bicho que melhorou o bicho para ser algo melhor. Esse cara, em vez de ele falar, filho, você não entende, vou te explicar a ciência. Esse professor ficou bravo no avião, começou a gritar no avião, começou a me xingar no avião. E a filha dele, com uns 20 anos de idade, ela falou, pai, cala a boca. Eu falei, olha que isso, né? Mas para mim, esse tipo de conversa era normal nos Estados Unidos. Eu já fui xingado várias vezes, eu já passei por muita coisa. Pessoas cuspindo na minha cara, pessoas me ameaçando. Aqui no Brasil, não.
Aqui no Brasil, eu estava evangelizando ontem, aqui, perto do canal, essa água, aqui, eu estava conversando com um homem, outro homem, chegou outro homem, eu estava conversando com 4 homens sobre Jesus, né? E todo mundo perdido, ninguém entendendo nada sobre a salvação. Tinha 3 igrejas, se não me engano, 3 igrejas diferentes representadas, só que alguns deles nem frequentavam, sei lá. E a nossa igreja, que era a 4ª igreja, né? Mas uma conversa boa com eles. Ninguém falou, Deus não existe, não é possível. Todo mundo falou, não, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é Deus, blá, 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 tudo isso. Né? Então, irmãos, se o que eu pregar hoje à noite não é tão interessante para vocês, está na Bíblia, ok? E é muito importante, mesmo assim, eu espero que vocês possam ver um milagre hoje à noite, porque nós estamos vendo algo escrito mais que 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Mas você vê Jesus, e vê Jesus, e vê Jesus, e vê Jesus, e vê Jesus ao longo desse capítulo, e não somente capítulo 37, até o fim da vida de José. É um tipo de Cristo, é uma manifestação de Jesus antes do nascimento dele. Então, eu não sei se eu consegui explicar bem o que eu quero mostrar para vocês hoje à noite, porque eu já tentei várias vezes explicar esse tipo de coisa, e parece que a pessoa está assim, não está entendendo nada. Então vamos ver como que vai ficar. Vamos chegar aqui hoje à noite. Gênesis capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Então essas coisas são a introdução da história de José. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias dele a seu pai. Então aqui, versículo 2, nós já vemos 3 coisas na vida de José que também estavam na vida de Jesus. Já 3 coisas aqui no segundo versículo da passagem. A primeira coisa, talvez seja mais difícil, a gente tem que olhar para trás, mas a gente sabe que José era o primogênito de uma certa mulher. Alguém lembra quem era a mãe de José, uma das esposas de Jacó? Qual era o nome da mãe de José? Alguém lembra? Raquel. Muito bem. Então, a Bíblia diz em Gênesis 30, 22 a 24, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Então, José era o primogênito da mãe dele. Agora, claro, Jesus era o quê? O primogênito de Maria. A Bíblia diz em Mateus 1, 21. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, essa parte do tipo, você tem que voltar para Gênesis 30, mas eu estou dando essa ideia. Agora, a segunda coisa aqui. Diz aqui, versículo 2, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Então, José, ele era o quê? Um pastor. Né? O que Jesus disse sobre si em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, os 2 são primogênitos e os 2 são pastores. E a gente estamos somente começando. Não há nada nem muito legal ainda. Vamos chegar. E José trazia más notícias deles a seu pai. Em outras palavras, esse irmão chegou e viu os erros dos irmãos dele e falou, pai, tem que saber o que está acontecendo com eles, né? Agora, Jesus veio, e João Batista e João Apóstolo e outros falaram que Jesus veio como luz. E o que luz faz para as trevas? Não são amigos, né? São inimigos. A Bíblia diz sobre Jesus, em João 3,19, e a condenação é esta, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Então temos o primogênito do pai, que também era pastor, que manifestava luz, brilhava a luz nos erros dos irmãos dele. Vocês estão comigo? Eu não perdi ninguém ainda, por enquanto, certo? Então vamos continuar. Versículo 3. E Israel, quem é Israel? Alguém me fala. Jacó, o nome dele foi mudado. Então Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então aqui a gente vê o erro de Jacó, que ele praticava o favoritismo, né? Ele colocou o irmão dele em lugar elevado de amor. Só que Deus, ele tem um filho só, né? Que é Jesus. E ele era o amado do pai dele também. A Bíblia diz em Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, de forma errada, Jacó amava o filho dele, e de forma correta, Deus Pai amava o filho dele. Versículo 4, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, por causa desse amor, por causa dessa bênção na vida de José, os irmãos dele não gostaram dele. Inclusive, tem aqui a palavra odiaram, havia ódio. Agora, o que a Bíblia diz em João 3,20 sobre Jesus? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, falando de Jesus, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Lembra, Jesus veio para os judeus, Jesus nasceu como judeu, então os judeus eram os irmãos dele, e em vez de abraçar Jesus e falar, sim, Jesus, eu te amo, Jesus, a luz de Jesus mostrava a hipocrisia dos judeus. Eles repudiaram, rejeitaram, não queremos esse Jesus. Vamos continuar, versículo 5. Teve José o sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos ou feixes no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, entendendo a profecia no sonho, eles falaram aqui, versículo 8, tu, pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, e ela... eu estou tendo de poder de ler a letra aqui. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas me inclinavam a mim. E contando seu pai a seus irmãos, repreendeu-o, e seu pai disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Então, havia uma profecia sobre José. Um dia, José, você vai ser o rei. Existem profecias sobre Jesus no mesmo sentido? Existem. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 diz, por isso também Deus o exaltou, falando de Jesus, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê uma profecia sobre ser rei, dada para José e dada para Jesus. Mas vamos continuar, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A gente vê inveja aqui e faz sentido, eu consigo compreender a atitude dos irmãos dele. Não era uma atitude certa, mas havia inveja. Por que ele está tendo esses sonhos?
Quem ele acha que ele é? E nosso pai gosta mais dele ainda. Agora, o pai dele já teve sonhos. Deus já revelou coisas para ele. Então, ele ficou mais pensativo. Então, guardou esse negócio no coração dele, segundo o versículo 11. Mas se a gente vê novamente a arte do tipo de Cristo, porque a Bíblia fala que quando Jesus pregava bem a doutrina, quando Jesus fazia milagres, em vez dos sacerdotes e o sumo sacerdote e os fariseus e os saduceus, em vez de eles acabaram falando para todo mundo, esse Jesus é o Messias, olha os milagres, ouça a pregação dele. Não é isso que aconteceu. Esses que estudavam o Velho Testamento não reconheceram o Messias que cumpriu as profecias. Em vez disso, eles ficaram com inveja. A Bíblia diz em Mateus 27, 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus foi entregue por causa da inveja desses líderes religiosos de Israel. Mas vamos continuar, versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentem os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Essa parte aqui eu acho interessante porque o pai, Jacó, envia o filho para ver a situação dos irmãos. Ok? Vocês estão comigo? Se vocês estão comigo, vocês já estão vendo o tipo? E o interessante, os irmãos voltaram com as ovelhas para Siquém. Se você está lembrado da mensagem que eu preguei hoje cedo, Siquém representava o mundo. Os irmãos tinham ido para o mundo, para a idolatria, para as coisas erradas. Então, Mateus 21, 37 diz, e por último enviou-lhe seu filho, falando de Jesus, dizendo, terão respeito a meu filho. Então, Deus, o Pai, enviou o filho, Jacó mandou o filho dele para ver os irmãos, e Jesus foi para ver os irmãos dele em Israel. Versículo 14, e ele lhe disse, ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém, que representa mundanismo, idolatria e tudo. Versículo 15, e achou o homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Agora, essa parte, quando você lê, você fala, mas por que dessa parte aqui? Que ele estava procurando eles em Siquém, não consegue achar, e do nada, de repente, um homem errante chega e fala, o que você está procurando? E José eu estou procurando os meus irmãos. Era para eles estarem em Siquém, mas eu não estou vendo eles. Ele fala, não, eles mudaram, eles não estão mais lá. Eles foram para outro lugar. Qual lugar? Foram para Dotã. Dotã. Agora, quando você estuda essas coisas, é interessante, porque Siquém que representava idolatria e o mundo é uma coisa, mas Dotã, segundo alguns teólogos da língua hebraica, a palavra Dotã quer dizer lei. Preste atenção. O que aconteceu com Israel no Velho Testamento? Qual era o maior pecado de Israel no Velho Testamento? Idolatria, como Siquém. Mas quando você encontra Israel nos dias de Jesus, o problema era idolatria? Não era. O que era o problema? O legalismo do judaísmo errado. Eles guardavam a lei de uma forma bem errada. Lembra disso? Então aqui, José, o filho do pai dele, vai para os irmãos que estavam na idolatria, mas em vez disso ele acha eles em uma outra coisa representada por essa cidade de Dotã. Agora o que a Bíblia diz aqui, em Mateus 23, versículos 27 e 28, Jesus está pregando para os judeus no dia quando ele chegou. Ele falou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Quando Jesus chegou, ele foi para os irmãos, em vez de ver idolatria óbvia, falou, você está no pecado, Jesus encontrou os judeus praticando uma forma do judaísmo que era totalmente falso. Em outras palavras, eles guardavam vários tipos de coisas, procurando guardar a lei no exterior, mas no interior estava cheio de pecado, orgulho, egoísmo, soberba, imoralidade e tudo isso. Então aqui a gente vê nos irmãos de José isto tudo representado. Em vez de estar no lugar que obviamente era o lugar de idolatria, eles foram para o lugar da lei, Dotan. Sabe o que eu encontro muitas vezes aqui no Brasil? Quando eu estou evangelizando pessoas do mundo, eu vejo Siquém, eu vejo idolatria. Mas quando eu evangelizo muita pessoa que frequenta a igreja, a pessoa não está com Cristo, a pessoa está em Dotan. A pessoa conhece muito mandamento, tem que guardar o sábado, não pode comer essa carne, não pode beber essa bebida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu falo, e se você morrer hoje, para onde você vai? A pessoa fala, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Então você conhece muito mandamento. Eu quero que você conheça Jesus Cristo. Há uma diferença. Então esse povo aqui representa esse problema. Note aqui, vamos continuar, versículo 18. Os irmãos de José, diz aqui, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador, vinde, pois agora me matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. A gente vê aqui uma conspiração contra José. Ele, na inocência, ele estava obedecendo o pai dele. Inclusive José, se eu não me engano, é um dos únicos homens de Deus no livro de Gênesis, e a Bíblia não fala de nenhum pecado na vida dele. Provavelmente porque ele é um tipo de Jesus Cristo, e Jesus nunca pecou. E esses homens vendo José, tá vendo aquele sonhador? Ele é louco, ele é horrível, ele é um problema para nós. É só um problema. E não é isso que aconteceu nos dias de Jesus. Ele pregava a verdade, não machucava ninguém, ele não pecava, mas os fariseus e saduceus falaram, ele é problema, vamos matar ele. E a gente vê aqui, por exemplo, em Mateus 21, versículos 38 e 39, mas os lavadores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E Jesus, nessa parábola, fala sobre a própria morte dele. Agora vamos chegar aqui em versículo 21 de Gênesis 37. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramais sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e ia levá-los ao Egito. Agora, não é interessante isso? Os irmãos nessa conspiração falaram, vamos matar ele, e podemos falar para o nosso pai que um animal matou ele. E um homem, um dos irmãos, o primogênito, na verdade, Rúben, aquele que cometeu fornicação no capítulo 35, que a gente viu hoje de manhã,
ele tem um coração um pouco mais mole. Ele fala, irmãos, não, nós não devemos matar ele. Ele procurou livrar José. Ele falhou. Vocês lembram de alguém no Novo Testamento que procurou livrar Jesus da morte e não conseguiu? Alguém lembra quem que era? Pilatos, a Bíblia diz em João 19:12, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. E ele foi levado, Jesus foi levado, e José foi levado, foi vendido na verdade, como a gente viu aqui. Vamos para o versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse, o menino não está, e aonde eu irei? Então, aqui, note algo interessante. Agora, Judá decide fazer algo. Ele fala, vamos vender o nosso irmão. E eles venderam José por moedas de prata. E sabe, Judá no hebraico, sabe como se pronuncia essa palavra no grego, que é a língua do Novo Testamento? Judas. Judá e Judas são o mesmo nome. O que aconteceu no Novo Testamento com Jesus? Quem vendeu Jesus por moedas de prata? Judas Iscariotes. E aqui, Judá, note aqui, Mateus 26, 14 e 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Não é interessante isso? Vamos continuar, versículo 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Então ele tinha aquela roupa especial, eles tiraram para mostrar para o pai que ele foi morto, porque não era verdade, ele foi vendido. Agora o que aconteceu com Jesus quando ele foi crucificado? A Bíblia diz em João 19:23, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, não a tecida, todo de alto e de baixo, não tinha costura. E outra coisa, a Bíblia profetiza sobre Jesus no futuro, em Apocalipse 19:13, estava vestido de uma veste tingida em sangue. Isso é quando Jesus voltar para a terra, para vencer os inimigos dele. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, José tinha uma túnica, eles tiraram. Jesus tinha também. Eles colocaram sangue na túnica de José, eles colocaram sangue na túnica de Jesus. Ou ele na verdade, ele vai ter isso no futuro, quando ele voltar. Agora vamos para o versículo 32. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolaram. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai.
No caso de José, pensou-se que estava perdido para sempre. E no caso de Jesus, as pessoas pensavam a mesma coisa. Ele morreu. A Bíblia diz em Lucas 24, versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, falando da morte de Jesus. Nas duas histórias, as pessoas falando, já era, não tem mais esperança. No caso de José, ele estava muito bem, ele não morreu. Eles vão levar ele e vai acabar se tornando o primeiro-ministro do Egito nos próximos capítulos. E no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar como rei. Amém. Ele vai mostrar para o mundo que ele não foi vencido, ele ressuscitou, ele vai reinar. Versículo 36 diz, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Interessante, mas José, ele foi passado de um grupo para outro. Lembra? Ele estava com os irmãos, e foi para os midianitas e ismaelitas, e depois ele foi para os egípcios. Jesus foi dos judeus, ele foi para os romanos. A Bíblia diz em Mateus 27, 1 e 2, e chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então foi dos judeus para os gentios. A mesma coisa que aconteceu com José no livro de Gênesis. E, irmãos, esse é somente o primeiro capítulo desse tipo de Cristo no livro de Gênesis. E eu quero enfatizar para vocês mais uma vez, o que aconteceu na vida de José aconteceu mais que 1.700 anos antes do nascimento de Jesus. Ninguém sabia da história de Jesus. E você pode ver Jesus nos Salmos, você pode ver Jesus no livro de Daniel, você pode ver um tipo excelente de Jesus e a ressurreição dele no livro de Jonas. Mas aqui no primeiro livro da Bíblia a gente já vê, esse livro, irmãos, não é normal. Não é normal. É sobrenatural. É a palavra de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças hoje à noite, por favor. Nós vamos orar. Eu não tenho hoje à noite, eu não tenho um apelo do jeito que eu normalmente tenho, tá? Se você aprendeu algo hoje à noite, aprendeu algo que você nunca tinha entendido, você pode levantar sua mão bem rapidinho? Amém? Agora, como é que você aprende uma coisa assim? Eu vou no culto, o pastor prega e eu aprendo. Amém. Mas sabe uma coisa? Cada pessoa aqui hoje à noite tem acesso a uma Bíblia. Cada pessoa aqui, você tem uma Bíblia na sua própria língua, traduzida por pessoas que se sacrificaram para isso ser possível. E você tem. E você não precisa só depender do seu pastor para abrir esse livro e ler todo dia. Você pode ler e você pode descobrir as riquezas prontas para você ter na sua própria vida. E se Deus consegue colocar um milagre aqui na vida de José, o que Ele pode colocar na sua vida por meio de uma leitura desse livro, por meio de passar tempo nele todo dia? O escritor do livro de Apocalipse, ele falou, só por ler o livro de Apocalipse, Deus vai abençoar a pessoa. E se você ler a Bíblia toda, talvez você deve ter esse objetivo na sua vida. No próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, eu, pessoalmente, em casa, vou ler a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, algumas pessoas me perguntaram com aquele jeito, pastor, o senhor já leu a Bíblia inteira? Como se fosse algo incrível. Na verdade, se você desenvolver um sistema, dá para você ler a Bíblia inteira muitas vezes ao longo da sua vida. Pastor Brian, todo ano, ele procura ler a Bíblia em 3 meses, a Bíblia inteira. Eu acho que janeiro, fevereiro e março, ele lê a Bíblia inteira.
Você consegue. Isso vai até ajudar você a pensar. Quem sabe ler bem, sabe pensar bem também. Isso disciplina o cérebro. Tem muitas vantagens. Se você tem um cérebro meio instável, pula de uma ideia para outra, um pensamento para outro, leia a Bíblia. Se você está com dificuldades na sua vida, leia a Bíblia. E não só por ler palavras pretas em páginas brancas. Mas você lê com cuidado para entender, sabendo que Deus está falando contigo. O nosso relacionamento com Deus é um diálogo. A gente ora para conversar com Ele, para falar com Ele, e a gente lê para Ele falar conosco. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Pai Celestial, eu agradeço o Senhor pela ajuda hoje à noite. E eu peço que o Senhor opere em cada coração. Eu sei como que é. Eu falei hoje cedo que muitas vezes existem ondas. A gente tem mais espiritualidade, menos espiritualidade, mais fé, mais obediência, menos desobediência. Essa instabilidade não deve existir. E eu sei, por uma vida dedicada a Ti, passando tempo contigo todo dia, o Senhor pode dar para cada pessoa aqui estabilidade espiritual. E o Senhor pode também nos mostrar as riquezas da Tua palavra. Aí eu sei, eu não sou o melhor pregador. Nem sei se todo mundo entendeu o que eu tentei explicar hoje à noite. Mas é algo tão maravilhoso que o Senhor nos deu. E eu penso que o Senhor abra a mente de cada pessoa, abra o coração e mostre para nós como a Bíblia não tem igual. É a Tua palavra, pura, perfeita e preservada. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso entendimento dessas coisas e nos ajude a ler a Tua palavra com cuidado, com amor, com paciência, todo dia. Discipline as nossas mentes, por favor, para que nós possamos pensar melhor, organizar melhor as nossas vidas, honrar mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.